Nós estamos numa minissérie, microsérie de 2 domingos, em que começamos domingo passado, falando sobre cultura e relacionamentos. No domingo passado, nós conversamos sobre como passamos o bastão para a próxima geração. Nós nos responsabilizamos domingo passado em sermos nós, sejamos nós casados ou não, pais e mães ou não, solteiros ou não, viúvos ou não, desquitados, separados, divorciados ou não, de que nós seremos ativos no desenvolvimento da cultura do nosso povo. Trouxemos à mente como os nossos irmãos judeus e muçulmanos trabalham isso com o seu povo. E têm plena consciência de sua identidade, não só étnica, mas identidade até mesmo espiritual, baseados não nas circunstâncias e nos povos que os circundam, mas porque eles são. E então, usando o Deuteronômio 6, pensamos que todos os momentos são momentos de se passar o bastão. Todos os momentos, sem exceção. Passamos o bastão não por palavras somente, mas principalmente por ações, atitudes, por como somos com os pequeninos, ou os nem tão pequenos. Hoje, eu gostaria de falar com você, adulto. E eu sei que muitos de vocês estão distraídos por causa das crianças que estão com vocês, mas não se preocupe, se você precisar sentar no chão com elas, sente, só ouça a minha voz. Por alguma razão na nossa cultura, não estamos mais conseguindo viver. Simples assim. Tudo virou tão incerto e relativo que para cada decisão mínima que temos, gastamos tanta energia para decidir o que faremos, que pouco tem nos restado para viver plenamente a vida que achamos que podemos viver de uma forma intensa. Somos levados, eu digo somos, aqui não faço dicotomia nenhuma entre igreja e o mundo, não somos extraterrestres, estamos imersos nessa cultura. Uma cultura não só relativista, mas uma cultura de tanta incerteza que se busca de alguma forma âncoras para a vida, sejam elas quais forem. Buscamos em qualquer lugar algo que nos faça sentir que estamos vivos. Eu não sei se você já teve experiência com drogas de qualquer tipo que sejam, as ilícitas principalmente, mas o álcool também entra nisso, o cigarro também. Eu nunca provei as drogas ilícitas. Cigarro, eu acho que eu provei uma vez com um pedreiro, 7 anos de idade, escondido do meu pai. Eu peguei a bituca que o pedreiro jogou no chão e acabei colocando na boca, e eu me senti pecador por acho que anos. Eu não sei nem o que eu fiz, eu nem lembro aquilo que eu fiz. Por sinal, meu pai era pastor, né? É pastor. Então foi algo assim, quase mortal. Então eu não tenho experiências com drogas, mas estudos dizem, e também perguntas feitas por mim para vários que tiveram essa experiência com drogas, afirmam que o relacionamento que se tem com as drogas que se usam é um relacionamento de preenchimento. Porque naquele momento em que a droga está ativa no seu corpo, você consegue quase que flutuar e você não mais precisa lidar com as circunstâncias. Tudo parece fazer sentido por aquele instante. Todos parecem amigos. Sério? Mais de uma pessoa já me disse isso com as experiências que tiveram com drogas. Todos parecem acolhedores. Parece que cada vez mais a nossa cultura tem perdido o norte. E com o norte perdido, tem desnorteado todos aqueles que vivem. Aqui não vai nenhum conteúdo de guerra cultural. Por favor, me compreendam.
Mas hoje, por um lado, dizemos que toleramos e precisamos dar dignidade a todos os gêneros. E eu acho que isso é, sim, importantíssimo. Não porque precisamos dar dignidade a todos os gêneros, é porque todo ser humano tem dignidade. Todo ser humano, seja ele quem for, qualquer gênero, qualquer cor, qualquer etnia, qualquer sexo, qualquer cultura, qualquer religião, é digno e tem direitos. Mas, ao mesmo tempo, dizemos que não está definido, absolutamente nada está definido, nem mesmo com relação a gênero, que é algo tão íntimo nosso e tão de âmago, tão central para a nossa existência. Os nossos pensamentos de grandes decisões e grandes filosofias e o pensamento a respeito das grandes coisas do universo, como de onde vemos, para onde vamos e tudo mais, hoje são permeados de incerteza tão grande que eu acredito que nem mesmo grandes cientistas, físicos do cosmo e tudo mais, estudiosos, pós-doutores, não têm coragem de afirmar categoricamente o que somos. E os que fazem parecem religiosos, como alguns pastores que temos defendendo o criacionismo absolutista. Não sabemos o que somos, não sabemos para onde vamos. E eu acredito que parte do que enfrentamos hoje é sim o que Stuart Hall, um cara que escreve o livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade, define muito bem. Ele diz que nós vivemos uma crise de representação. Isso não tem nada a ver com Brasília, tá? Nada a ver com os deputados, senadores e governo. A crise de representação é baseada em que todos os discursos são válidos. Não há mais padrão nenhum. Tudo está em pé de igualdade. E isso traz um grande problema tanto para a estética, quer dizer, como as coisas são e parecem ser para nós, o que é belo e o que não é, quanto para a ética, o que é certo e o que é errado. Porque se tudo tem o mesmo peso, onde se baseia o certo e o errado? No que eu quero? Onde se baseia o que é bonito e o que é feio? Nos meus olhos? E existe um egocentrismo exacerbado em nossa cultura, demonstrado claramente pelas suas páginas no Facebook. E as minhas também. Ali nós temos uma plataforma para mostrar a todos qual é a nossa verdade. E colocamos a nossa verdade para todo mundo ver. Pneumonias e Companhia Limitada. Como podemos, então, viver como servos de Jesus Cristo na era em que vivemos? Parêntese. Se você não se considera servo de Jesus Cristo, eu convido você hoje a talvez por aquela abertura da fechadura, olhar um pouco para qual é a realidade narrada, inclusive, por Cristo, da expectativa que Ele tem sobre os seus seguidores. Porque provavelmente o que você, que não é servo de Jesus Cristo, jamais viu, foi um servo de Jesus Cristo. Você talvez tenha visto muitos cristãos. Na verdade, essa plateia está cheia deles, inclusive o que vos fala. Mas um servo de Jesus Cristo é um trabalho em andamento. E talvez hoje, pela própria palavra revelada, você tenha o vislumbre de qual é o desejo de Deus para aqueles que seguem o seu Filho. Mesmo na cultura em que vivemos. Abra aí a sua Bíblia. Em João 2. Na verdade, 1 João, a gente não vai para o Evangelho, a gente vai para a carta de João. João 2.
Antes de entrar especificamente no texto, eu preciso afirmar pelo menos o meu posicionamento com relação à Bíblia. Todas as vezes que eu e vários outros estudiosos da palavra, eu sendo provavelmente o menor dos menores, fundão, mas vários outros assim como eu, quando no Novo Testamento compreendemos os mandamentos de Jesus Cristo, nós não associamos esses mandamentos ao Decálogo, ao Deuteronômio ou a Levítico, mas sim aos ensinamentos de Jesus Cristo. Se de alguma forma a lei do Antigo Testamento é ainda considerada, ela é considerada pelos filtros de Jesus Cristo e não diretamente de lá, porque senão cairemos em asneiras de apedrejarmos algumas pessoas, de expulsarmos da cidade outras, e de mulheres não poderem sentar onde estão sentadas no seu período, e coisas dessa natureza. Portanto, o texto que leremos, estamos falando a respeito de Cristo e do que Ele ensina, através da palavra de Paulo, de João. Eu estou com Paulo na cabeça por alguma razão. Diz assim, 1 João 2, a partir do verso 3. Sabemos que o conhecemos, Jesus Cristo, sabemos que conhecemos Jesus Cristo, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse texto é tão denso, tão compactado, que eu peço licença a vocês para lermos novamente. Diz assim o texto sagrado. Sabemos que o conhecemos, sabemos que conhecemos Jesus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Como? A saber, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Simples assim. Check. Viver como Cristo. Você já parou para ler como Cristo vivia? Tem 4 relatos no Novo Testamento de como ele vivia. Existem alguns apócrifos, que também são até interessantes de se ler, por algumas questões assim, meio de idiosincrasia, né, de como talvez Jesus fosse na infância e tudo mais. Mas a realidade é que a respeito do ministério e de verdade como Jesus viveu na ótica de 4 escritores ou 4 discípulos desses escritores, estão registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 relatos, alguns até sinóticos, parecidos. Mateus, Marcos e Lucas. E um que, como uma unha cravada, parece falar algo assim maior e mais transcendente do mais que é João. Mas nós temos acesso a como Jesus vivia. Provavelmente você conhece histórias, se não, talvez tenha até lido as próprias histórias do Evangelho. Você lembra de alguma que você pode gritar de onde você está e dizer assim, Jesus fez isso, Jesus vivia assim, Jesus fazia isso. Me ajude, fale comigo. Aí, de onde você está? Levanta e grita bem alto. Com medo de estar errado ou certo? Bero, cita um. Bem alto, fala alto. Jesus levantou Lázaro do túmulo. Exato, eu não sei como é que a gente vai fazer isso exatamente, Bero, mas a gente pode tentar. Mas tudo bem. Ele tinha amigos, Lázaro era amigo. Estou tentando te ajudar, ou me ajudar contigo, Bero. Alguém mais? Como Jesus vivia? Oi? Sério mesmo, Cerudo? Jesus vivia no meio dos pecadores?
Problemático isso. Muito problema. Oi? Pacificador. Legal, quem disse? Eu não consigo te ver, desculpa, cara. Pacificador. Mas, ao mesmo tempo, ele chutou algumas barracas. Né? Gritou com alguns fariseus religiosos. Alguma outra forma, como Jesus vivia? Jesus tinha interesse nas pessoas. Eu consigo lembrar de vários momentos em que ele estava rodeado por uma multidão e ele parava tudo para olhar olho no olho com alguém. Alguém mais? Oi? Não condenava. Eu lembro de um caso icônico disso, da mulher adúltera, em João, em que Jesus diz, vai e não peques mais. Alguém mais? Alimentou o povo e disse para os seus discípulos, deem vocês de comer. Não vem para mim, não. Alguém mais? Gostava de festa. Eu não vou nem comentar. O primeiro milagre dele foi o quê mesmo? Não fala. Não tinha álcool. Vocês sabem como ele vivia. Porque nós já construímos um arquétipo Jesus. Já. Assim como temos arquétipos de outras coisas também, assim, os exemplos no nosso imaginário, isso é um arquétipo. Né? Exemplo, quando você pensa numa cadeira, você tem uma cadeira em mente. Né? Não é? Tá bom, obrigado. Quando você pensa num carro, mesmo que o carro não seja algo filosófico, você tem carro, é isso. Né? Quando você pensa em Jesus, se você tiver sido instruído minimamente em Jesus, você pensa naquele cara que é daquele jeito. Seja como você pensar em Jesus, assim, mesmo que você não conheça a verdade sobre Jesus do Evangelho, nua e crua, limpa, talvez tenha sido filtrado por muitas experiências religiosas ou muitos religiosos entre você e Cristo e a história dele, mas a realidade é, você sabe como ele vivia, de alguma forma. Se você é cristão, se você se identifica como servo de Jesus Cristo, de acordo com a palavra de João, não fique com raiva de mim, existe somente uma coisa a você fazer. Você tem as duas âncoras firmadas lá embaixo, em como Jesus era e vivia. E você não é só condenado, você é intimado a viver como ele vivia. Talvez você queira outra religião. Até domingo que vem. Não precisa levantar, não. É só isso. Nós inventamos tantos subterfúgios e tantas curvas e tantas escolas catecúmenas e tudo mais, e tantas disciplinas e tudo mais que precisamos fazer, enquanto nós só precisamos viver como ele. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que não é complicado. Não há a dúvida. Como será que eu devo viver? O que será que eu devo fazer? Eu não suporto esse livro. Mas faz sentido. Sabe qual é o livro? O que Jesus faria? Não gosto desse livro. Eu prefiro, em 6 passos, o que Jesus faria. Paulo Brabo. Esse vale a pena. Mas o que Jesus faria vale a pena. Faz sentido. Porque se nos chamamos servos e discípulos dele, nós só precisamos segui-lo. Os outros papos são periféricos. Gastamos mais tempo hoje defendendo a família do que vivendo em família. Você sabia disso?
Passamos mais tempo hoje definindo o que é um homem, o que é uma mulher, tentando convencer outras pessoas que estão em dúvida, ou que já sabem o que querem, tentamos convencê-los de que aquilo não é o que Deus quer, do que simplesmente vivendo uns com os outros quem Cristo é. Deixa eu ser mais específico, isso talvez seja traumático e ofensivo a você, eu espero que não. Eu não estou preocupado com o seu gênero, a sua sexualidade, a sua filosofia de vida, ou quantos anos você estudou a Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que se você viver como servo de Cristo, todas essas coisas serão moldadas por quem Ele é. Ponto final, e não se precisa mais falar nisso. Tentamos convencer maridos a ficarem em casa com a sua esposa. Tentamos convencer esposas a ficarem em casa com os seus maridos. E não se divorciarem, não acabarem com a família, não adulterarem e tudo mais. E esquecemos de simplesmente ensinar: viva como Cristo. Imagina você casada com um homem como Cristo. Quem que vai se divorciar de um homem desse? Não, me diga, sério mesmo. Eu sei que parece muito simplório, porque não é rodeado de conceitos filosóficos muito burilados. Não. Mas é simples assim. Imagina você casada com Jesus Cristo. Não com Ele, isso é talvez até meio que sacrilégio, mas imagina você casado com um homem com as características de Cristo. O seu marido, que vai se sacrificar por você. Imagina você, homem, buscando uma moça para casar, que seja o exemplo de vida com Cristo. Talvez você não queira, né? Porque você ainda é muito safado. Não sei se você notou, eu não ri. Estou falando sério. Você consegue ver que muita coisa se soluciona na nossa cultura quando nós abstraímos da cultura em que estamos imersos, quando nós finalmente saímos debaixo d'água e respiramos e descobrimos: eu sou servo de Jesus Cristo, uau! É só eu viver como Ele. Isso não devia ser novidade, porque é tão simples. Mas nós nos tornamos cristãos por cultura. O que condenávamos os Estados Unidos da América há 30 anos atrás, hoje somos. Todos somos cristãos, vocês são evangélicos, graças a Deus, Deus me libertou disso. E vivemos como cultura, mas não a cultura de Cristo, e sim a cultura religiosa de nossa denominação, ou de nossa religião, ou de nossa era. Chute o pau da barraca da sua cultura religiosa e passe a viver Cristo. Onde quer que você esteja, você é batista, continua servindo a Deus batista, mas vai viver Cristo sendo batista. Você é católico, que Deus te abençoe na Igreja Católica Apostólica Romana, mas viva Cristo na Igreja Católica Apostólica Romana. Você é presbiteriano, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Quadrangular e tantas milhares de outras denominações. Viva Cristo. Porque nós somos membros de um mesmo corpo e esse corpo é o de Cristo. Não há complicações, é tão simples. Paulo, quando fala a respeito desse novo homem que produz frutos através do Espírito Santo, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu já participei de congressos, o congresso inteiro, esmiuçando cada pedaço do que palavra é essa em grego. Eu já passei um semestre inteiro analisando esse texto em grego. Agora, você sabe quanto depois desse semestre eu passei a viver amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio e tudo mais? Nada. Talvez eu seja mais pecador que você.
Olha o que diz Paulo, então. Mas o fruto do Espírito é: você é habitado pelo Espírito Santo. Não, eu preciso ter pentecostais. Talita, eu sei que você é habitada pelo Espírito Santo. Você não é habitada pelo Espírito Santo? Então diga com orgulho: eu tenho o Espírito Santo em mim. Isso. Você tem o Espírito Santo? Você tem? Povo frio. Aí é culpa minha. Nós temos o Espírito Santo. Pelo menos é isso que nós rezamos por aí. Temos o Espírito Santo. Tá bom? Se você tem o Espírito Santo, por tabela, você gera fruto. Tá? Você já está falando assim, vai dar nó. Eu estou vendo para onde ele está indo. Vai dar zica. Porque se você tem o Espírito Santo e não tem os frutos do Espírito Santo, eu não quero ofender você, mas eu preciso questionar o Espírito Santo que está em você. Porque se você diz ter o Espírito Santo e você produz frutos de espírito de porco, você não tem o Espírito Santo, você tem espírito de porco. E quem tem o Espírito Santo não é espírito de porco. Porque quem tem o Espírito Santo produz amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, o que é que está dentro de você? Talvez seja o preto velho, alma penada e coisa assim. Mas se você continuar vivendo como você está, não é o Espírito Santo. Mostra para mim que é o Espírito Santo que está aí. E não é o preto velho. Ou Ogum. Ou Thor, Odin. Né? Porque a gente gosta do lourinho, a gente não gosta do neguinho. Para de falar mal de Ogum se você vai colocar Thor na sua casa. Lá em casa tem Thor. Eu ainda não achei Ogum para vender. Achei, lá na Bahia. Era feio, não quis comprar. Eu quero algum herói bonito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Assim, definitivamente você precisa procurar outra religião. Porque isso aqui é coisa para doido. Você não está entendendo. Eu acho que o problema dos cristãos é que eles não entendem. Ou fazem não entender, ou fazem de conta que não entendem. Porque se nós entendermos o que o Evangelho diz, nós vamos esvaziar esse teatro e não voltaremos mais. Porque ou vivemos assim, ou, como o Hebreus diz, não há mais nenhuma esperança. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se você é qualquer coisa menos casado, olha para mim. Qualquer coisa menos casado ou união estável, por favor, olha para mim. Assim, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, eu sei que você até tem desejos. Você é um ser humano. Mas você ouviu o que foi dito aí? Talvez você queira voltar para o Antigo Testamento, né? Porque lá ele era mais específico. Assim, tipo, bateu, levou, roubou, cortou e companhia limitada. Hoje, nós, ou vocês cristãos solteiros, vivem num bolo tão grande de guerra cultural a respeito de gênero, sexualidade, relacionamentos, intimidade e tudo mais. E, de vez ou outra, todo semestre tem um ou dois que chegam comigo e falam assim: mas esse negócio de castidade, de sexo antes do casamento e de todas essas coisas, sabe? Isso aí já caducou, né? Sabe o que eu respondo? Né? Porque a gente está muito fixo em: será que eu posso? Será que Deus vai me perdoar? Deixa eu te deixar bem tranquilo, bem tranquilo. Você não vai para o inferno se você transar. Não, você vai para o inferno pelo que você é. E você é salvo por quem Cristo é. Só isso. Então eu posso. Você estava precisando da minha autorização?
Sério, eu tenho esse poder sobre você? Minha Nossa Senhora, tá bom demais o negócio. Não tenho esse poder sobre você. A igreja não tem esse poder sobre você. Sabe quem tem esse poder sobre você? O Espírito Santo que habita em vós. É o mesmo Espírito que faz você corrupto deixar a sua empresa e parar de ser. Agora, se você permanece corrupto na empresa em que você está, ou no partido que você está, ou fazendo o que você está, cara, eu questiono o Espírito que está em você. Olha como ele continua, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo nos conhecia tão bem. Você diz viver pelo Espírito? Ande pelo Espírito. No grego, aí o grego vem bem. O que parece construir, a imagem que parece ser construída com esse texto, é que se você vive pelo Espírito, dance conforme o Espírito guia você. Essa é a imagem de ande também pelo Espírito. Em inglês, para aqueles que falam a língua inglesa, é in step with the Spirit. É no passo do Espírito. Porque é o Espírito que nos dirige, se somos de Cristo. Não somos de nós mesmos, somos dele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé. Ainda há tempo de pular fora, gente. Você ainda não morreu. Não foi isso que Jesus perguntou para os seus discípulos? Vocês também querem ir? Texto clássico. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Normalmente esse texto é usado para fazer com que vivamos vidas completamente separadas do mundo, quase como extraterrestres aqui. Mas, como Paulo Brabo mesmo diz, nós não somos discípulos de João Batista. Eu, pelo menos, sou discípulo de Jesus Cristo. Não é? João Batista operava da seguinte forma. Ele saiu do convívio mundano e foi para o deserto viver uma vida semi-monástica ou monástica. Semi-monástica porque ele ainda tinha contato com pagãos. Não é? Comia gafanhotos, mel e se vestia de roupa de camelo. Jesus Cristo não era assim. Ele foi lá ao deserto, tomou banho na água suja do Rio Jordão, foi batizado, portanto, deu um beijinho no seu primo e voltou para a cidade. E como vocês falaram, ele ia a festas, ele conhecia pessoas, ele era amoroso com pessoas, ele olhava pessoas no olho, ele vivia onde você e eu vivemos. Então, o que esse texto está dizendo, o que Paulo está dizendo através desse texto, não é saia do mundo, senão ele estaria indo contra o que Jesus mesmo disse em sua oração sacerdotal, dizendo ao Pai, eu te peço que os livre do mal e não que os tires do mundo. Nunca foi o desejo de Cristo que nós fôssemos retirados meio que por arrebatamento do mundo, para que o mundo se lascasse e ficasse só o povo de Deus bem. Não, nunca foi. Nós inseridos no mundo, vivendo vidas normais no mundo, sendo professores, médicas, advogados, empresários, doutores, cientistas, zeladores, mas como Cristo, porque em nós já começou uma revolução da mente, e hoje nós já temos em nós o Espírito
que nos transforma para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque essa é a estatura do varão perfeito, que é a nossa régua e que é para onde Deus está nos transformando. O texto de Filipenses, Paulo afirma: seja a mente de vocês, seja a atitude de vocês, exatamente a de Cristo. Você sabe como nós começamos essa palestra? Nós começamos falando que hoje há tanta incerteza na vida, na cultura. A gente não sabe mais o que é o que, como se portar, para onde ir, qual vai ser o futuro, a nossa carreira, a nossa sexualidade, o nosso gênero e tudo mais. Existe uma grande diferença entre gênero e sexualidade. Grande diferença. Não se tem certeza de mais nada. Deixa eu falar uma coisa para você, se você se considera cristão. Se você se considera cristão, você tem plena certeza de quem você é e de onde você está. Porque se você é discípulo de Cristo, você é habitado pelo Espírito Santo, logo uma revolução em sua vida já iniciou. E o fruto do Espírito cada vez mais estará em ebulição aí dentro, e ele, infelizmente e felizmente, transbordará da sua vida como rios de água viva. Você já ouviu isso em algum lugar na vida? Você está firmado em rocha. E não é só porque nós citamos isso de vez em quando e cantamos, não. Sabe o que significa isso? Você não precisa estar suscetível nem mesmo aos seus desejos, muito menos às circunstâncias da vida. Isso não faz de você um ser vitorioso, não. Você vai levar pancada para a vida de ponta a ponta. Talvez você sofra até mais que os outros. Os cristãos primitivos se orgulhavam quando sofriam mais. Leva essa jaca para casa. Mas você está lá porque você sabe. E eu vou citar o Antigo Testamento porque é um texto que precisa ser citado. Quando Jó está com tudo quebrado em sua vida, nada dando certo, ele senta nas suas próprias feridas, em cima de cinzas, e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque Jó não estava suscetível nem mesmo às suas próprias mazelas, porque ele estava ancorado naquilo que ele cria. Ele não estava ancorado nas mudanças culturais que aconteciam, ou nas suas próprias mudanças. Se você está ancorado na cultura odierna, se você está ancorado no mundo contemporâneo, na filosofia de hoje, você está em terreno movediço. E não é porque o mundo está, né, o inimigo dança jazz, né? Não, o mundo jazz no maligno, não é isso, não é por causa disso, tá? É porque é do nosso caráter humano a indefinição e a incerteza. Nós só estamos numa era em que isso fica completamente exposto. Desde a Idade Média a gente já podia ver isso, no tempo de Cristo já era assim. E antes dele também. Vai ler Juízes para você ver como as coisas eram estáveis. Firmados no fundamento que é Cristo, se somos servos dele, nós não precisamos titubear. Isso não é para ter embates com outros. Não, discutir com outros, eu estou certo. Cresça. Amadureça. Para de bater boca por aí. Não, é para a sua vida. Seja como Cristo. Bata a boca com religiosos, sabe, com cristãos, com pastores que estão sendo estelionatários. Faça como Jesus. Agora, com os outros pecadores, sabe o que você faz? Você desce do seu pedestal, senta do lado deles e diz: meu amigo, a vida está difícil, né? Você chora com eles, você abraça,
E aí, quando eles virarem para você e disserem, mas cara, ninguém está aqui comigo, por que você está? Aí você diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva pela fé. E eu quero ser como Ele. Você quer conhecê-lo? Hoje, o nosso discurso evangelístico é ridículo. Porque nós queremos fazer proselitismo de pessoas, mas não queremos ser Cristo para elas. Porque, como João diz e como Paulo diz, nós temos grande dificuldade em ser moldados pelo Espírito e em viver Cristo no nosso dia a dia. É fácil viver Cristo sentado aí onde você está no domingo de manhã. Se você acha que a sua vida com Cristo se resume a uma vez na semana, por 2 horas, se sentar num ambiente condicionado com um ar gostoso, ouvir uma música, levantar as mãos e adorar a Deus, você está vivendo 0,0001% da sua vida espiritual com Deus. Sabe onde é que se vive o resto? Lá fora. Com a sua esposa e o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, com os seus amigos, sejam eles quem forem, qualquer credo, qualquer cor, qualquer gênero, quem sejam. É lá que se vive Cristo. É lá que se vive amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. É lá que se vive. No domingo passado, nós fomos muito inspirados pelos adolescentes, pelos teens, pelos nossos adultos em formação, como eu prefiro chamar, com uma música que nos informa, em oração poética, de que não há paredes para Deus agir. E não há paredes para Deus agir porque Deus não está preso nem a um templo, muito menos a uma religião. Desmond Tutu escreve um livro magnífico para você, se você tiver estômago, que diz, Deus não é cristão. E muitas vezes nós queremos fazer de Deus o nosso Deusinho, ou da nossa experiência cristã, a nossa realidadezinha. Mas falhamos em viver Cristo onde quer que estejamos fazendo o que estivermos. Deixa eu tentar ser mais específico com você antes de nós cantarmos. Quando você estiver na balada, você precisa ser Cristo na balada. Ou isso não dá não, então fique em casa. Simples assim. Mas, se você conseguir ser Cristo na balada, go for it. A próxima vez que as coisas apertarem como solteiro ou solteira, seja Cristo. Se você já é mais velho ou mais velha, mais experiente na vida, e existe toda uma dúvida em como viver hoje em dia, né? Antigamente era fácil viver. Na época de Cristo, se você perdesse o marido, você morria de qualquer jeito, ou de fome ou apedrejada. Era mais simples. Hoje em dia, se você perde a esposa, ou perde o marido, ou não casa, você continua vivendo, isso é maravilhoso. E hoje nós temos um nicho social enorme de pessoas solteiras, maduras e que não tem mais alguém, seja para a convivência normal ou até mesmo sexualidade. Eu digo a você, eu não tenho todas as respostas do mundo para você. Não tenho e não vou me aventurar a ter. Eu já sentei com vários de vocês e com as perguntas de vocês eu digo só, eu vou orar por você, eu não tenho resposta.
É fácil ter resposta enlatada, os pastores têm muitas delas. Eu não quero ter resposta enlatada porque elas apodrecem dentro da lata. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo com todas as lutas, todas as dificuldades, todos os desejos e pressões sociais, inclusive, se você é servo de Cristo, eu gostaria de desafiar você a viver isso até as últimas consequências. Você não vai receber nada em troca. Sabe aquele negócio de mansão, estrelinha, diamante e tal na coroa? Não, você não vai receber isso, cara. Não desse jeito que você pensa, porque isso não tem valor nenhum na glória. Não tem valor nenhum na eternidade. Nenhum, nada. O que é ouro lá? Nada. Vai comprar o que com ouro? Mas eu fico imaginando a liberdade que Jesus Cristo tinha. Você já parou para pensar na liberdade que ele tinha de não estar preso a nada? De ser livre até mesmo do que nos prende, pecado. E ele poder transitar em qualquer ambiente, ele não ser determinado pelo ambiente ou pela cultura ou por nada, mas ele simplesmente ser plenamente convicto de quem era e de quem seu pai era. Eu gostaria de convidar você a ter esse tipo de liberdade. A liberdade de Cristo, se você é solteiro, seja a idade. Finalmente, eu preciso falar para a categoria onde eu estou inserido. Tem duas categorias em que eu estou inserido. A categoria de pessoas casadas e a categoria de pais, fechando essa minissérie. Se você é casado, que tal você ser Cristo na vida do seu cônjuge? Que tal você deixar o discurso cristão e passar a viver a prática de amor sacrificial, de perdão 70 vezes 7, de cruz, de completa dedicação ao outro, com o seu cônjuge? Winston, mas, cara, você não sabe o que ele fez contra mim, o que ela fez contra mim. Não, eu não quero nem saber. Só que esse não é o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é apesar de... Assim, não existe casamento destrutível se você decidir amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não existe. Ah, Winston, você não sabe. Olha para mim. Fala isso para outro. Aqui não. Você não tem essa ousadia. Viva Cristo. Seja Cristo com o seu cônjuge. Seja você homem ou mulher. Tenha sido você traído ou traída. Tenha sido você ofendido ou ofendida. Enganado ou enganada. Você sabia que você casou com um pecador ou uma pecadora? Não era novidade para você. Se era, cara, agora não é mais. Seja Cristo. O seu casamento pode ser restaurado. Pode ser restaurado se você tomar a decisão. Não é o seu cônjuge que tem que mudar. Não é. É você. Seja Cristo e deixa que ela ou ele seja Cristo do outro lado. Você quer um casamento que nunca acabará? Se os dois forem Cristo, eu tenho certeza absoluta que isso vai até onde vocês dois morrerem. Talvez os dois morram juntos. Para finalizar, se você é pai ou mãe, como falamos domingo passado, a nossa cultura tem sido ridícula em criar filhos. Não abdique da sua responsabilidade de ser Cristo na vida dos seus filhos. Não terceirize isso para uma babá ou uma empregada. Pelo amor de Deus.
As doenças sociais que hoje vivemos têm responsáveis. Esses responsáveis somos nós, pais. Somos nós. Derrame tudo que você tem nos seus filhos, não com presentes e coisas caras, mas com olho no olho, palavras no mesmo nível. Abraços presentes. Histórias antes de dormir. Todas as vezes que você prometer. É assim que se cria crianças. Você pode imaginar como o mundo seria transformado se aqueles que se chamam por Cristo simplesmente vivessem em Cristo e calassem a boca? Imagina que os 1 bilhão de cristãos de todas as denominações que existem por aí simplesmente decidissem ser Cristo. Você quer mudar o mundo? Comece pela sua família. Comece pelos seus amigos. Comece por você. Viva Cristo fora dessas paredes. E que Deus nos abençoe.